Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje a gente vai conversar sobre um dos meus autores preferidos da vida. Hoje eu trago então para vocês mais um vídeo de Jorge Amado. Hoje eu vou falar de Tenda dos Milagres. Mas antes, se você ainda não for inscrito, se você chegou aqui agora, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. Convido você também a deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam de literatura, porque assim você me ajuda muito na divulgação do vídeo. Hoje eu vou falar de Jorge Amado e, como eu disse, ele é um dos meus autores preferidos, ele é talvez o meu autor nacional preferido, tá ali junto com Machado de Assis. E eu gosto muito das obras dele. Eu já li alguns livros do Jorge Amado, poucos comparados à quantidade que ele escreveu, mas não tem nenhum livro que ele escreveu que eu tenha lido e que eu não tenha gostado. Todos eu gostei, alguns mais, outros um pouco menos, mas todos me atraíram de alguma forma. E o Tenda dos Milagres com certeza conseguiu conquistar ali o top 1 dos meus favoritos, né? Que era do Mar Morto. Eu gostava muito de Mar Morto, ainda gosto muito, mas Tenda dos Milagres ganhou meu coração e eu acho que é o meu livro favorito até agora dos que eu li dele. Eu amei demais essa leitura. O Jorge Amado nasceu em Itabuna, na Bahia, no ano de 1912 e faleceu no ano de 2001. Ele é um dos autores que mais foi adaptado para novelas e para o cinema brasileiro. Ele começou escrevendo em revistas e mais pra frente ele foi estudar Direito no Rio de Janeiro. Isso era por volta da década de 30 e estava acontecendo muita coisa no Brasil naquela época. Vários movimentos políticos estavam surgindo, principalmente ali no meio dos estudantes. E o Jorge Amado ele vai então se filiar ao Partido Comunista, ele vai participar de um desses movimentos e mais pra frente ele vai inclusive virar deputado no estado de São Paulo. Uma das coisas que ele fez quando ele era deputado, uma das emendas que ele aprovou, era a emenda que garantia a liberdade religiosa. Ele tinha presenciado muito preconceito contra as religiões, principalmente as religiões vindas da África, né, como a Umbanda, como o Candomblé. Em 1958, ele larga a política de vez para se dedicar somente à literatura. A obra do Jorge Amado é dividida em duas fases, de acordo com os críticos. A primeira ela tem um cunho social e político, e aí a gente pode colocar nessa onda livros como Capitães da Areia, O País do Carnaval, Cacau, e aí a gente tem a segunda fase, que tinha um aspecto um pouco mais regionalista. Então a gente tem Gabriela, Cravo e Canela, a gente tem Tenda dos Milagres, a gente tem Dona Flor e seus dois maridos, mas são obras que sempre tinha ali uma certa crítica, tanto política como social também, né? Mas ela foca mais no regionalismo. Tenda dos Milagres foi escrita no ano de 1969 e aqui a gente vai acompanhar a história do grande Pedro Arcanjo. Pedro Arcanjo, então, é o protagonista dessa história e essa história ela vai se passar em dois períodos diferentes. Então, a gente tem o presente, que seria ali 1968, 69, que a gente tem alguns jornalistas investigando a vida do Pedro Arcanjo. Chega na cidade de Salvador, na Bahia, um grande Nobel, um grande crítico, um grande intelectual americano, e ele chega até lá porque ele quer conhecer mais sobre o tal do Pedro Arcanjo. Ninguém sabe quem é esse Pedro Arcanjo e ele diz, não, é um cara que escreveu livros muito interessantes sobre antropologia, sobre mestiçagem, sobre raças. E esse cara, eu descobri ele numa universidade, numa biblioteca da universidade nos Estados Unidos, e eu vim para a Bahia para poder conhecer mais sobre a história dele. Como esse cara ele é muito famoso, ele vai então atrair a atenção de muita gente. E aí eles vão começar a pesquisar a vida do Pedro Arcanjo. E aí a gente tem um outro momento que vai se passar o livro, que é justamente a vida do Pedro Arcanjo, né? O período que ele viveu. Como eu disse, o presente a gente está ali em 1968. E em 1968 seria o centenário do nascimento do Pedro Arcanjo. Eles acabam vendo isso como uma chance de fazer alguns projetos com escolas, enfim, comemorar esse centenário e fazer ali, conseguir dinheiro também ali no meio da mídia, enfim, fazer concursos.
E o Pedro Arcanjo, ele morreu no ano de 1943, então já faz ali uns 20 e poucos anos que ele morreu. Mas afinal, quem era Pedro Arcanjo, né? O nosso narrador que tá ali encarregado de fazer essa investigação, ele vai descobrir que o Pedro Arcanjo tem 4 livros publicados. Ele escreveu então 3 livros sobre mestiçagem, sobre a cultura e a vida na Bahia, e um livro sobre culinária e a história da culinária baiana. O Pedro foi um bedel na faculdade de medicina e ele trabalhava ali na parte administrativa. Além disso, também ele era um grande mulherengo, gostava de uma cachaça e de uma boa farra. Ele simplesmente encantava todas as mulheres. O Pedro também ele era um assíduo frequentador e ele era muito importante ali dentro do terreiro de Candomblé. O seu melhor amigo é o Lide Coró e ele tem ali uma gráfica onde fica a Tenda dos Milagres, onde ele risca milagres. E é isso que vai dar nome ao livro mesmo. Um dos professores da faculdade onde o Pedro trabalha, ele chama Nilo Argolo. E ele é um grande preconceituoso, racista. Ele fica o tempo todo afirmando que a raça branca é superior, que eles deveriam limpar a terra dos negros e índios, enfim, e manter somente a raça ariana. Enquanto as demais raças deveriam ser dizimadas ou escravizadas, no caso. Pedro fica totalmente indignado com essas ideias, até porque ele mesmo é preto, então ele presencia esse racismo. E aí ele fala, né, não faz sentido isso, porque na Bahia todas as raças são mestiças, todas as raças são misturadas. Então essa crítica do professor é totalmente incoerente. E aí, dessa ideia que ele vai escrever o seu primeiro livro. Depois que ele escreve seu primeiro livro, ele começa a entender o quanto é importante ele estudar e se aprofundar no assunto para poder fazer a crítica que ele precisa fazer. Então ele vai e ele começa a estudar sozinho mesmo, ele aprende francês, ele aprende outras línguas, ele começa a estudar grandes teóricos racistas, né, como o Lombroso e o Gabineu. O Lombroso era um cara que era um criminólogo que afirmava que ele tinha uma teoria onde os criminosos poderiam ser identificados pela sua fisionomia, né, por alguns aspectos físicos mesmo. Então, às vezes, o tamanho do cérebro, da cabeça, isso você já podia identificar se ele seria ou não criminoso, se ele teria tendência ao crime. E ele também cita o Arthur de Gabineu, que era um embaixador francês na corte imperial brasileira, e ele foi um dos maiores teóricos racistas. Ele inclusive afirmava que ele ficava impressionado o quanto o brasileiro é feio. Pois é. E apesar do Pedro começar a se indignar com muitas das coisas que ele lia, ele entendeu que ele precisava entender tudo isso e saber o que eles estavam falando para ele conseguir fazer a sua contestação e afirmar a sua crítica, enfim, contestar todas essas ideias. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhar então todo esse preconceito que rondava ali a população da Bahia na época, e principalmente porque a maior parte da população da Bahia é negra ou mestiça, então não fazia sentido tudo aquilo que estava acontecendo. Inclusive, né, o preconceito social também. E das dificuldades que muitas vezes as pessoas passam, né? Essas pessoas passam para conseguir ter as mesmas oportunidades que uma pessoa branca ali com uma renda média já conseguia ter fácil. Porque a gente tem nessa história um afilhado do Pedro que cresce ali com ele, que é o Tadeu. O Tadeu Canhoto, ele também é negro, só que ele é um cara que estuda muito, né? Desde criança ele estuda muito, tal. E ele consegue se formar em engenharia e ele se apaixona por uma mulher loira, né, por uma mulher branca, e ele tem a maior dificuldade de conseguir o consentimento da família dela. E apesar dele conseguir ter dinheiro, conseguir ter uma carreira sólida, eles não conseguiam aceitar simplesmente por conta da cor dele. Outro tema que a gente vai abordar também é a intolerância religiosa, né, principalmente do candomblé e da Umbanda, né, ali ele vai focar mais no candomblé. Em diversos momentos a gente vai ver a repressão policial e a dificuldade que essas pessoas têm de conseguir manter a sua crença, de conseguir ter os seus ritos, enfim, simplesmente por conta de um preconceito idiota. Em um momento, inclusive, até um professor que apoia o Pedro, né? Porque o Pedro ele tinha o apoio de muitos estudantes e muitos professores na faculdade.
E aí um dos professores que apoia ele pergunta para ele: olha, mas você, tão estudado, enfim, por que você continua frequentando o candomblé? Por que você continua indo no terreiro, né? E ele fala: olha, hoje eu sou um materialista, eu não acredito mais em coisas assim, mas eu continuo indo, porque é importante que a gente mantenha essa crença, é importante que a gente mantenha essa cultura, porque querendo ou não, existem pessoas que creem e existem pessoas que precisam manter essa crença, sabe? E é como se fizesse parte da cultura do nosso país, a gente precisa manter e não discriminar. A gente precisa então aprender a respeitar aquelas crenças que são diferentes das nossas. E é por isso que ele continua sendo muito frequente no candomblé, porque apesar dele não acreditar mais em questões sobrenaturais, ele acha que é muito importante a presença dele para poder manter aquela resistência. Dizem que o Pedro Arcanjo, ele seria ali uma espécie de alter ego do Jorge Amado. A gente vê muito isso aqui, né? Porque querendo ou não, o Jorge Amado também era um materialista, mas ele frequentava muito a Umbanda e o Candomblé pelos mesmos motivos do Pedro. No romance também a gente tem uma visão muito interessante do contexto histórico, porque a gente acompanha ali a ditadura, a gente acompanha o início da Segunda Guerra e como isso teve, qual que foi o reflexo que isso teve aqui no Brasil, principalmente quando as pessoas começaram a ver as ideias de Hitler serem postas em prática. E a gente vai acompanhar a vida do Pedro desde o início, desde quando ele nasceu até o momento que ele morreu. E apesar de ele ter ali um respeito e uma admiração muito grande das pessoas da época dele, ele morreu pobre e sozinho. E os livros dele não tiveram tanta divulgação assim, principalmente porque quando ele publicava os livros, eles não faziam uma tiragem muito grande por falta de grana, né? Eles faziam ali, distribuíam, tanto que esse acadêmico que descobriu numa universidade nos Estados Unidos o livro dele é porque eles acabaram mandando uma cópia. Apesar de tudo, o Pedro sempre foi assim, de classe baixa, ele nunca teve ali uma posição muito grande na classe social. E é muito triste a gente ver como o final da vida dele foi solitário, que apesar dele ter tido vários amantes ao longo da vida, ele nunca conseguiu ficar com a verdadeira mulher que ele realmente amou, porque ela era amante do melhor amigo dele e ele sempre respeitou muito, ele tinha um código de ética assim muito grande com o amigo. Então, apesar dele ser apaixonado pela mulher do amigo, ele nunca desrespeitou ela, nunca desrespeitou o amigo e sofreu de amor calado. Isso não é spoiler não, tá? Porque ele morre logo no começo do livro, a gente já acompanha como que foi a morte dele, que é muito triste. E como eu disse, a gente vai acompanhando então o contexto social, como que a política do Brasil vai mudando e como que isso vai afetando as pessoas. Esse é um romance que eu posso dizer que é um verdadeiro grito contra o preconceito, a discriminação e o racismo. É um grito por uma necessidade de igualdade, uma necessidade de tolerância religiosa, e é um livro que eu acho que até hoje ele é importante para a gente poder acordar para algumas questões. É um livro que busca igualdade e mais oportunidade para pessoas que muitas vezes são marginalizadas pela população. Eu falei que o Pedro Arcanjo ele seria ali um alter ego do nosso Jorge Amado, mas também ele tem uma inspiração em um homem chamado Manuel Querino. Esse é um baiano que viveu entre os anos de 1851 a 1923, ele era um intelectual e ele foi um dos primeiros antropólogos e que escreveram sobre o antirracismo, né? Que gritaram contra o racismo e buscaram uma valorização da cultura africana da Bahia. Mas além de toda essa parte política e social, a gente também tem um romance, né? A gente tem as relações que o Jorge constrói, em como todos os livros dele a gente tem relações familiares, relações de amor, de amores não correspondidos. E uma das coisas que eu mais gosto no Jorge Amado é como ele consegue construir uns personagens tão próximos da realidade. Nenhum personagem é perfeito. Todos os personagens têm suas falhas, seus defeitos. Nem sempre eles têm um final feliz. Em 1977, Tenda dos Milagres foi adaptado para o cinema e depois, em 1985, ele ganhou uma minissérie pela Globo, que eu queria muito que o Globoplay disponibilizasse. Eu fiquei com muita curiosidade de ver, mas infelizmente está muito difícil de encontrar.
Existem alguns episódios perdidos no YouTube, mas a gente não tem a série completa, então quem sabe mais pra frente o Globoplay não disponibiliza. Mas até lá eu recomendo muito a leitura de Tenda dos Milagres. Conheçam essa história, acho que vale muito a pena. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Um beijo e até mais!